Bom dia, estamos no dia 323 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 1 de Pedro, capítulo 2. A pedra viva e a nação santa. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que vocês também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A vida cristã exemplar. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Os servos cristãos e o exemplo de Cristo. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se lhe for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos pelos pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Jeremias, capítulo 33. Promessas de paz e prosperidade. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as formas para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. E ele anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá,
que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que são feridos por minha ira e meu furor. Porque desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades como que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar, que está deserto, sem pessoas e sem animais, e em todas as suas cidades haverá moradas onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Repetição da promessa do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: você notou o que esse povo está dizendo? Estão dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Jeremias, capítulo 34. Mensagem para Zedequias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém, contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia.
No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você. Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honras a seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo: Ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que ainda restavam, a saber, Laques e Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. Os escravos devem ser libertados. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, libertando cada um seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, e os sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, na casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele tiver servido durante 6 anos, você lhe dará liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: Vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota e cada um a seu próximo. Por isso, eis que eu apregoo liberdade para vocês, diz o Senhor, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos do que procuram tirar-lhes a vida. E os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos do que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. Salmos 135. Louvores a Deus. Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais.
Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre na tua memória. Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendigam ao Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia.